Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana e eu sou aluna bolsista da Residência Pedagógica do IFSC Campus São José. Hoje eu irei apresentar para vocês, resumidamente, o que são os balanceamentos de equações químicas por tentativas. Bom, para entendermos melhor o que é esse método, devemos lembrar o que é a Lei de Conservação das Massas, de Lavoisier. Em 1785, Lavoisier descobriu que a soma das massas das substâncias é igual à soma das massas dos produtos da reação. Como que ele descobriu isso? Bom, ele verificou experimentalmente que a massa total de um sistema permanecia inalterada quando a reação ocorria com esse sistema fechado, e concluiu que a soma das massas das espécies envolvidas na reação, os reagentes, é igual à soma total das massas das substâncias produzidas, os produtos. Ou seja, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Se o número dos reagentes é igual ao número dos produtos, e se eu tiver uma reação A mais B2, o que eu vou formar? Tu vai formar A mais B2, tu vai formar AB2. Então, note que essa reação ela está balanceada, porque nós temos um A nos reagentes e um A nos produtos, 2B nos reagentes e 2B nos produtos. Então, tudo que eu tenho nos reagentes, eu também terei nos produtos. Nós temos o método de tentativas, que consiste na escolha de números arbitrários de coeficientes estequiométricos, ou seja, em uma equação você vai chutar o número de coeficiente estequiométrico que você quer ou que bate nos dois lados. Se você não entendeu agora, você vai entender mais para frente. Nós também temos o método redox, que baseia-se nas variações dos números de oxidação dos átomos envolvidos de modo a igualar o número de elétrons cedidos com o número de elétrons ganhos. Se no final do balanceamento redox faltar compostos a serem balanceados, deve-se voltar para o método das tentativas e completar com os coeficientes restantes. Nesse método, você vai usar o número do NOx de cada elemento para poder balancear a sua equação. Nós temos também o método algébrico. Ele é utilizado por um conjunto de equações, onde as variações são os coeficientes estequiométricos. Você pode, por exemplo, no lugar de você colocar 1 ou 2, como no método de tentativas, você coloca x e y e encontra o seu coeficiente estequiométrico. Sendo que essas equações podem ser solucionadas por substituição, escalonamento ou por matrizes. E temos também o método íon-elétron. Ele baseia-se na divisão da reação global de oxirredução de duas semiequações, sendo que, para a semiequação de redução, deve-se acrescentar os elétrons no lado dos reagentes e o ânion no lado dos produtos, de forma análoga. Para a semiequação de oxidação, deve-se adicionar os elétrons no lado dos produtos junto à espécie oxidada, enquanto que no lado dos reagentes deve estar a espécie mais reduzida. Agora que acabamos de revisar o que são os métodos de balanceamento, no nosso vídeo de hoje iremos focar apenas no balanceamento por método de tentativa e erro. Esse método consiste na escolha aleatória dos coeficientes estequiométricos. E, para nos ajudar, nós podemos usar o macete macho. Mas o que é esse macete macho? Esse macete macho nada mais é do que metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Nós iremos usar esse macete para definir por onde começamos a balancear as nossas equações. Nós podemos começar por um metal, no caso dessa equação, o alumínio, ou por o carbono, ou por um hidrogênio.
vai depender do que nós temos na equação. Esses aqui são dois tipos de equações balanceadas. Nós podemos balancear equações hipotéticas ou até mesmo balancear equações como essas, que vai o hidróxido de alumínio e o ácido sulfúrico, para formar o sulfato de alumínio. Para explicar melhor o que é esse método, observe o seguinte exemplo. Nós temos Mg mais HCl formando MgCl2 mais H2. Então vamos usar o macete macho. Primeiro começaremos pelo metal, que no caso dessa reação, o nosso metal é o Mg. Nós observamos que o nosso metal possui apenas um átomo nos reagentes e um átomo nos produtos. Então não há necessidade de balancear esses átomos. Então vamos passar para o nosso metal. O nosso metal nessa equação é o Cl. Nós possuímos nos reagentes apenas um átomo de Cl e nos produtos 2 átomos de Cl. Para que possamos igualar, nós devemos multiplicar o HCl por 2. Sendo assim, teremos 2 moléculas de HCl formando uma molécula de cloreto de magnésio. Em seguida, devemos observar o que acontece com o nosso hidrogênio. Note, nós possuímos 2 hidrogênios nos reagentes e 2 hidrogênios nos nossos produtos. Então, ao multiplicar o HCl, automaticamente o hidrogênio dos reagentes se iguala aos produtos. Então, nós temos a primeira equação balanceada. Nós temos um magnésio para 2 HCl para um cloreto de magnésio para um hidrogênio. Observe o segundo exemplo. Antes de eu começar a te explicar, eu quero que você pause esse vídeo e tente resolver sozinho, tá bom? Pausa aí. Agora que você já tentou, vamos iniciar o balanceamento juntos. Começando pelo metal, o nosso alumínio. Nós temos 2 alumínios nos reagentes e 1 alumínio nos produtos. Sendo assim, nós devemos multiplicar o nosso cloreto de alumínio por 2 para balancear ambos os lados. Em seguida, nós vamos para o nosso metal, o Cl. Observe que temos 1 Cl nos reagentes e 6 Cl nos produtos. Sendo assim, nós devemos multiplicar o nosso ácido clorídrico por 6 para então igualarmos ambas as partes. Continuando, agora nós devemos observar o nosso hidrogênio. Nós possuímos 6 hidrogênios e 2 hidrogênios nos produtos. Sendo assim, nós devemos multiplicar a nossa água por 3 para então termos 6 hidrogênios nos reagentes e 6 hidrogênios nos produtos. Agora, o nosso oxigênio, ele foi balanceado automaticamente pela equação. Note que temos 3 oxigênios nos reagentes e 3 hidrogênios nos produtos. Sendo assim, não há necessidade de mexer na nossa equação e ela está balanceada. Vamos para a próxima equação. Nós agora temos hidróxido de cálcio mais ácido fosfórico formando fosfato de cálcio e água. Todas as vezes que vamos balancear uma equação, nós não podemos esquecer do macete que temos, o macho. Então, vamos lá. Nós começaremos pelo cálcio, nosso metal. Então note, nós temos 3 átomos de cálcio nos reagentes. Nós temos 1 átomo de cálcio nos reagentes e 3 átomos de cálcio nos produtos. Então, deveremos multiplicar o nosso hidróxido de cálcio por 3, para então igualarmos os lados. Então,
aqui. Vamos agora nessa equação aqui. O nosso cálcio foi multiplicado. Nosso cálcio está balanceado. Então, vamos só colocar um aqui para significar que nosso cálcio está balanceado. Agora, vamos para o nosso fósforo, nosso metal. Note que temos um fósforo aqui e 2 fósforos nos produtos. Para igualarmos os lados, nós devemos multiplicar o nosso ácido fosfórico 2. Então, teremos a seguinte equação. 3 hidróxido de cálcio mais 2 ácido fosfórico, formando um fosfato de cálcio mais água. Vamos agora para o hidrogênio. Lembrando que temos 3 hidróxido de cálcio, 2 ácido fosfórico e 1 fosfato de cálcio. Agora, como que a gente faz para igualar esse tanto de hidrogênio que temos aqui? Então, vamos lá. Nós temos 6 hidrogênios no hidróxido de cálcio, mais 6 hidrogênios no ácido fosfórico. Sendo assim, nós temos um total de 12 hidrogênios. E nos produtos, nós temos apenas 2 hidrogênios. Para que a gente possa igualar, nós devemos multiplicar a nossa água por 6. Então, teremos 12 hidrogênios nos reagentes e 12 hidrogênios nos produtos. Por consequente, nosso oxigênio estará balanceado. Caso você não tenha certeza, sempre calcule a quantidade de oxigênio que você tem nos seus produtos e nos seus reagentes. Vamos lá, então? Nós temos 6 oxigênios mais 8 oxigênios, formando 14 oxigênios. Nos reagentes, aqui a gente tem 8 mais 6, também com 14 oxigênios nos produtos. Então, a nossa equação está balanceada. Então, vamos lá. Nós temos 3 hidróxido de cálcio mais 2 ácido fosfórico, formando 1 fosfato de cálcio mais 6 águas. Então, é essa a nossa equação balanceada. Então, é isso, gente. Obrigada por mais uma aula e até a próxima.